Uma árvore plantada no jardim sofre todas as ações da natureza e do tempo. Num dia de tempestade, ela é açoitada pelos ventos fortes. Seus galhos são agitados de um lado ao outro. Às vezes o vento e a chuva são tão fortes que alguns de seus galhos ficam enfraquecidos e caem. É um tempo difícil e sofrido para esta árvore. Porém, suas raízes estão firmadas tão profundamente no solo que, por mais que a tempestade atinja sua copa, ela permanece firme e não desmorona. Sim, ela se dobra algumas vezes. Sim, ela é balançada, sacudida e suas folhas chacoalhadas, mas ela não desmorona. Em breve a tempestade passará e novos tempos virão. Assim é este tempo. Uma tempestade forte chegou, abalou, chacoalhou e mudou tantas áreas da vida de toda uma nação. Muitas lágrimas derramadas e dificuldades, tudo para abalar o físico, psicológico, emocional e espiritual. Mas a boa notícia é que somos a árvore da história. Através da fé, da perseverança, da esperança, da entrega e de raízes firmadas em Cristo, permanecemos firmes em meio à tempestade, sem desmoronar diante de tudo que ocorre. Não desanime, resista, ore sem cessar e a força do Senhor prevalecerá. Ainda que a árvore não saiba quando a tempestade acabará, existe a certeza que quando findar, novas coisas virão, pois ela é obra do Criador. Ele cuida de todo ser vivente. Ele cuida de cada um. E ainda que a situação pareça impossível aos nossos olhos, para Ele nada é impossível. Algumas vezes, as coisas podem não ser como queríamos, ou como achamos que pode ser, mas com certeza será o melhor de Deus para nós, pois Ele sabe do que necessitamos. Firme sua raiz e descanse em Cristo cada dia mais. Pois, ainda que venham ventos fortes e tempestades, não serás abalado, pois nossa confiança está no Autor e Consumador da nossa fé. Bom dia, igreja, bom dia a todos. Eu gostaria de compartilhar neste início de culto, nesta manhã, o Salmo 107, versículo 28 e 29, que diz assim: Então na sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Ele fez cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a bonança, e assim os levou ao desejado porto. Queridos, a palavra de Deus, ela é vida. O Senhor é fiel à sua palavra. Então, quando nós clamamos ao Senhor, nós podemos ver ali o livramento do Senhor. Mas para isso é necessário que a gente clame a Ele. Aqui em 2 Crônicas 7, versículo 14, diz assim: Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Queridos, se nós clamarmos a Deus, o Senhor vem. Se nós buscarmos a face dEle, o Senhor vem. Sabe, nós vivemos isso na nossa vida, nós passamos por essa tempestade, e quem é pai, quem é mãe vai entender perfeitamente o que eu vou dizer agora. Porque nesse momento de angústia, você se sente totalmente de mãos atadas, você se sente impotente, sabendo que um filho teu está num hospital, sozinho, sentindo dores, com febre alta, e você realmente não sabe o que fazer, você não tem o que fazer. O que nos basta realmente é clamar a Deus, é orar, é buscar, e isso trouxe em nosso coração alívio. Como é bom nós termos o Senhor Deus em nossos corações,
porque nesses momentos de angústia nós clamamos a Ele. E nós sabemos que também a igreja estava orando. Nós sabemos que depois, ouvindo o testemunho do Tiago, naquele momento em que ele estava no hospital, sentindo dores, febre altas, o corpo dele, ele não tinha força no corpo, mas ele conseguiu levantar os seus braços naquela hora e clamar ao Senhor. E ali o Senhor veio, e ali o Senhor atendeu o clamor. Então, quando nós clamamos, Ele vem, queridos. É necessário que a gente se dobre diante da presença dEle. É necessário que a gente se dobre diante do Senhor. Eu estava ouvindo um testemunho antes de vir para cá, do irmão da Suzy. Nós acompanhamos o sofrimento dele. Ele esteve entubado por um bom tempo, esteve na UTI. E ali, no quarto dele, quando ele estava sozinho, ele começou a orar a Deus. Ele disse: Senhor, faz de mim um vaso, eu entrego a minha vida ao Senhor. E ali naquele momento ele percebeu que dali em diante o quadro dele foi mudando gradativamente, e hoje ele está em casa. Louvado seja Deus por isso. Quando nós clamamos ao Senhor na nossa angústia, Ele vem. Não importa se você consegue colocar os seus joelhos no chão ou se você não consegue. Se você não tem força, eleva o teu pensamento ao Senhor, eleva os teus olhos a Deus, e ali Ele vai te ouvir. Sabe, queridos, o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu não sei quanto tempo, de repente você pode dizer assim: mas a minha noite está sendo muito longa, muito comprida, não acaba nunca a minha noite. Queridos, ore, clame ao Senhor. Nós podemos ver este milagre na nossa vida, porque quando foi no outro dia, depois dessa madrugada tão difícil, no outro dia o Tiago já recebeu alta. O médico já disse: você vai receber alta. Isso para nós foi uma alegria, foi motivo de regozijo, de saber que a febre já tinha ido embora e que ele já estava voltando para casa. Então, queridos, quando você sentir que a sua noite está sendo longa, clame ao Senhor, que a luz da justiça irá trazer luz à sua escuridão, e você vai poder enxergar um novo dia na sua vida. Apenas entregue o seu caminho ao Senhor. Hoje nós estaremos aqui juntos como família, cada família reunida, ceando e agradecendo a Deus pelo milagre da nossa salvação, pela vida, pela morte, pela ressurreição de Cristo, porque com esta obediência de Cristo, vindo a este mundo, se entregando por nós, Ele se tornou o nosso mediador entre nós e Deus. Ele rasgou o véu de alto a baixo, os nossos pecados foram perdoados. Então entrega ao Senhor o teu caminho, entrega a tua vida no momento da adoração, enquanto correr este culto, queridos. Faça um propósito diante de Deus, entrega a sua vida a Ele, peça perdão dos seus pecados e deixa Deus agir na sua vida, porque quando nós clamamos a Deus, Ele vem. Quando nós buscamos a sua face, Ele vem. Eu gostaria de deixar já neste início de culto esta mensagem para você, que o nosso coração esteja totalmente grato a Ele por tudo que Ele é e por tudo que Ele faz em nossas vidas. Vamos orar, queridos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor pelas tuas muitas misericórdias, pelo teu grande amor, por tudo que o Senhor é, pelo Senhor ser fiel à sua palavra. E nós podemos ver isso quando nós clamamos, quando nós buscamos a tua face. São experiências que marcam a nossa vida. Então nós somos gratos a ti, Senhor, pelo milagre, pela vida, pela paz que o Senhor derrama em nosso coração em meio à tempestade. Nós somos gratos a ti. Somente um Deus tão lindo e tão maravilhoso é que pode fazer isso por nós. Então nós somos gratos a ti, Senhor. Envolva cada lar nesta manhã, envolva cada casa, cada vida, cada coração com tua presença, Deus. Que nós possamos ser cheios da tua graça. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, Pai, em nome de Jesus.
Amém, amém, Senhor. Amém, queridos. Vamos adorar a Deus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Vem, Jesus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Mesmo se a gente passar, Senhor, e se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Em teus braços, somente pela tua graça, Senhor. Só estamos aqui pela tua graça, Senhor. Nós dependemos da tua graça. Recai em tua graça, recaio de novo em tuas mãos.
recai em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Diga isso, recaio. Recai em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, eu sei que o Senhor estará comigo. Acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Obrigado, Jesus. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós passamos pelo vale, mas a tua palavra diz que nós passaremos, Senhor. O Senhor já deu a vitória sobre o vale. O Senhor estaria conosco e está conosco todos os dias. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é aquele que nos sustenta em todo o tempo. Obrigado, Jesus. Sinta-se abraçado pelo Senhor onde você estiver. Em nome de Jesus, que a graça do Senhor recaia sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Em nome de Jesus Cristo, profetizamos a graça, a misericórdia do Senhor sobre nós. Em nome de Jesus, nós confiamos em Ti. Recai em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recai em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Obrigado, Jesus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o teu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto estás. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo estás. E se o meu Deus comigo estás, a quem eu temerei, a quem eu temerei? Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vindo, a coração que espera, incomparável, gloriosa luz.
e haverá um fim aos problemas, mas até este dia viverei sabendo que estás aqui. Eu não temerei o mal, pois tu, meu Deus, comigo estás. E se o meu Deus comigo estás, a quem eu temerei, a quem eu temerei? Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até este dia te louvarei, te louvarei. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até este dia chega. Te louvarei, te louvarei. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. O Senhor jamais nos deixa, creia, somente creia nele. Oh, não, nunca me deixou na tempestade. Ele está aí, Ele está aqui conosco. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Obrigado, Jesus. Oh, o Senhor nunca me deixou. É uma verdade, Senhor. Oh, o Senhor nunca me deixou. Aleluia. Tu és digno, merecedor de toda a glória. Obrigada por não nos deixar, Senhor. Te adoramos, te adoramos. A paz, igreja. Estamos aqui para adorar o Senhor. E eu queria ler brevemente um texto que o Senhor tem falado muito ao meu coração. Está lá em Salmos 91 e diz o seguinte: a pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso, pode dizer a Ele: ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus, eu confio em Ti. Deus livrará você de perigos escondidos e de doenças mortais. Amém, queridos? Nós cremos na palavra do Senhor, é a palavra dele que diz que aquele que crer vai poder dizer que Ele é o nosso Deus. Nós confiamos nele e Ele nos livrará de perigos escondidos e de doenças mortais. Então não tema, somente confie nele e diga que Ele é a cura.
Ele é a promessa, Ele é tudo que nós precisamos. Nós vamos declarar nesta canção agora, que você se sinta tocado pelo poder do Espírito. Lembre-se, o Senhor é o mesmo. Lembre-se, Ele pode todas as coisas. Se você tem alguém enfermo, e na sua casa, na sua família, alguém que você conheça, declare essa canção agora. Declare com todo o seu coração. Se você é essa pessoa que está enferma, receba o Espírito Santo onde você está. Ele é poderoso, Ele se faz presente em todos os lugares. Essa canção é para ministrar cura ao seu coração, à sua pessoa, à sua família, em nome de Jesus Cristo. Te adoramos, Jesus. Obrigada, Pai. Escutas quando clamo, acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti, creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nós precisamos de ti, Jesus. Vem Espírito Santo. Escuta nosso clamor, Senhor. Escuta. Me escutas quando clamo, acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para
ti nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos, nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos, nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio, Senhor, creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Tu és, Senhor, creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti, não há outro igual a ti. Eu preciso, Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual. Queridos, nós vamos agora, nesse momento tão especial, orarmos pelo pão e pelo vinho e celebrarmos a ceia do Senhor. Antes de mais nada, eu quero ler uma escritura que tem muito a ver com este momento. Vamos lá. O Evangelho de João, capítulo 6, versículo 47. Em verdade vos digo, quem crer em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei para o mundo é a minha vida, a minha carne. Quem comer a minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Oh, que escritura maravilhosa nesse dia da ceia. Antes de eu orar pelo pão e pelo vinho, eu quero trazer uma lembrança de algo que aconteceu em 1987. E quero mostrar o que tem a ver com esse momento da Santa Comunhão com o Senhor. Nesse dia, no ano de 1987, o voo 255 da Norte-Oeste saiu de Detroit e 20 segundos depois o avião caiu e morreu 156 pessoas faleceram. Uma menina só sobreviveu. O nome dela, eu tenho aqui, é Cecília Ciclone, é o nome dela. Hoje ela tem 38 anos.
E os especialistas em aviação foram tentar entender como um voo com tantas pessoas, 156 pessoas, na verdade 157, com a Cecília, todos morreram, menos a Cecília. E sabe qual foi a conclusão que os especialistas chegaram? Que esta mãe, quando ela viu que o avião ia cair, ela soltou o cinto de segurança, ela se embrulhou, ela colocou a filha dela assim debaixo da cobertura dela, para que o impacto fosse totalmente sobre ela, e quem sabe assim a sua filha seria salva. Quando encontraram a mãe envolvendo a criança, e a mãe naquele coração deu a vida para salvar a criança. Na verdade, nós sabemos que foi Deus, mas o gesto desta mãe me mostra a importância da Santa Ceia. Sim, queridos, Jesus deu a vida por nós. É nós que merecíamos a cruz, nós que merecíamos o sofrimento, mas Ele tomou sobre si os nossos pecados. Ele que não tinha nenhum pecado, tomou sobre si o pecado. Ele que não merecia morrer, porque o salário do pecado é a morte, Ele morreu. Mas só que Ele ressuscitou, porque esse salário da morte eterna não poderia estar sobre a vida de Jesus. Então, eu quero que você entenda, quem come do pão, que significa o corpo de Jesus, quem toma do vinho, que significa o sangue de Jesus, tem a vida eterna. Sim, Jesus disse isso, que vossos pais comeram o maná e morreram, porque aquele pão, o maná, era somente para aquele dia. E nós que comemos o pão da vida e o sangue de Jesus temos vida eterna. Sabe por quê? Porque Ele é eterno. Ao recebermos Cristo, recebemos a eternidade da vida com Deus. Isto é maravilhoso. Recebemos a vida eterna, porque recebemos o eterno nos nossos corações, pelo sangue e pelo corpo do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar. Aí no seu lar, você vai comer o pão, você tenha um tempo de arrependimento, diante do Senhor, e agradecendo esta graça maravilhosa, que é poder beber do sangue de Jesus e comer do seu corpo, espiritualmente falando. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer, porque um dia o Senhor veio a esse mundo, deu a sua vida na cruz do Calvário e ressuscitou para estar com teus filhos todos os dias. Obrigado, Senhor. Aqui está o pão que não perece. Aqui está o pão eterno, que é a vida e a obra de Jesus. Temos a eternidade, porque recebemos aquele que é eterno nos nossos corações. Abençoa este pão, Pai. Abençoa o pão que está aí na mesa dos meus queridos irmãos. Que o amor de Deus os envolva, que a Tua presença traga cura nesta hora. Que a Tua presença, Senhor, seja derramada no coração dos meus queridos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Podem comer do pão, celebrando a vitória do Senhor Jesus. Deus te abençoe muito. Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Queridos, vamos agora orar pelo vinho. Deixe ler as Escrituras. Jesus disse assim, em João 6, versículo 54. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Que lindo! Jesus falou do sangue,
falou do vinho, que significa o sangue. Queridos, a vida do corpo está no sangue, assim como a vida de um carro está no combustível. Agora, o nosso sangue, ele é um sangue que tem limite de vida, 60, 70, 80, 90 anos. Mas a vida de Jesus não, é eterna. Ele é o alfa e o ômega. Então, ao tomarmos do vinho, significa que nós recebemos a vida eterna que há em Cristo Jesus. Como Ele é eterno, nós passamos a ser eternos pelo seu sangue. Amém? Vamos orar pelo vinho. Pai, eu oro agora pedindo que a Tua graça, que o Teu amor abençoe este vinho, o vinho, ó Deus, que está aí na casa dos meus irmãos, que a Tua presença, que a Tua graça, que o Teu perdão alcance os nossos corações. Nós não merecemos, mas recebemos a cobertura e o perdão dos nossos pecados pelo sangue de Jesus. Obrigado, Senhor, porque por esse sangue nós temos a vida de Jesus e a vida eterna. Abençoa, Deus, cada família, cada irmão que vai celebrar a vitória do sangue de Jesus. Amém e amém. E agora vocês podem tomar o vinho. Em nome do Senhor. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Em nome do Senhor Jesus, Deus te abençoe. Se Deus quiser, logo, logo estaremos juntos, reunidos nesse lindo espaço que Deus nos deu. Conto com as suas orações, com a oração de toda a igreja, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Olá, queridos irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Que alegria poder falar com cada um dos nossos queridos irmãos, a nossa igreja mãe, a nossa sede querida. Como queríamos poder estar com os irmãos, mas por enquanto não é possível, mas breve estaremos juntos. Ou a gente aí com vocês, ou vocês aqui conosco, glória a Deus. Queridos, abre as suas Bíblias em 1 Crônicas, capítulo 29, no verso 14. Mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti e nós apenas demos o que vem das tuas mãos. Glória a Deus, que verdade isso, né? Aqui o rei Davi, ele forneceu recursos para o trabalho do templo, do Deus dele, do nosso Deus, né? E ele convidou também o seu povo a contribuir espontaneamente para a construção do templo. E o seu povo, eles alegremente contribuiu. Como nós, como servos do Senhor, precisamos ter um coração como o povo de Deus, porque sim, estamos em construção. A obra de Deus ainda continua em construção para um grande mover, para o alcance de vidas, para a nossa igreja local, para famílias que estão conosco, não é verdade? Eu acredito que tem muitas famílias que que precisam de recursos que vêm da igreja, assim como nós aqui também, ou a missões de fora, as nações. Que delícia tudo isso, porque isso é igreja, isso é unidade, isso agrada o coração de Deus. Queridos, nossos corações precisam ser corações inclináveis ao Senhor. O nosso coração, como o povo de Deus, precisa ser um coração prostrado ao Senhor, assim como foi aquele povo, né, antigamente. Olha como isso é verdade, né? Aqui um pedacinho do versículo 17 vai dizer assim: sei, ó meu Deus, que sonda o coração e que te agradas com a integridade. Tudo o que dei foi espontaneamente, com integridade de coração. E aqui um pouquinho
no final, no verso 20, vai dizer assim: então Davi disse toda a assembleia: louvem o Senhor, o seu Deus. E todos eles louvaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, inclinando-se e se prostrando-se diante do Senhor e diante do Rei. Oh, glória a Deus por tudo isso, queridos, que neste tempo, é um tempo tão difícil, mas é um tempo também que nos desafia a acreditar, que nos desafia a ter fé que tantos pregamos, que pregamos ofertas, dízimos, fé no Senhor, que é um Deus de provisão, que é um Deus de ontem, hoje será eternamente, é um Deus que é um dispenseiro fiel para o seu povo e que o seu povo também derrama em vidas, amém? Pegue a sua oferta, o seu dízimo, o código que vai aparecer aí, e vamos ofertar e dizimar ao nosso Deus, amém? Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos por essa oportunidade, Senhor, que temos a oferecer, Senhor, como um povo que inclina o coração a Ti, sim, ó Deus. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e por tudo que o Senhor ainda fará. Esconda, Senhor, o Teu povo neste tempo, Senhor, que possamos ter um coração dispenseiro a Ti, em vidas, em nações, em missões, com a Tua igreja, Pai. Senhor, abençoa cada família aqui representada, aqueles que precisam de um emprego, Senhor, aqueles que clamam por Ti, Senhor. Nós acreditamos e confiamos num Deus eterno, num Deus poderoso e num Deus fiel. Guarda, Senhor, de todo o mal, guarda, Senhor, de tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor. Abençoa o Teu povo, é o que nós Te pedimos, ó Deus, e Te agradecemos desde já, em o nome de Jesus. Glória a Deus. Um beijo, irmãos, ficam com Deus, e Deus é fiel. Fé, glória a Deus. Olá pessoal, graça e paz, tudo bem? Que alegria poder estar aqui com vocês, nossos amados de São Paulo e de toda a região aí. Sei que estão todos aí em casa, bem, e neste dia tão maravilhoso que nós podemos cultuar o Senhor, mesmo estando longe, mas nós sendo apenas um corpo, nós estamos conectados, ainda mais num dia de hoje, de celebração da ceia. Eu quero servir vocês neste dia com a palavra e eu fico muito feliz por isso. Quero agradecer aos nossos pastores, Bispo Zezinho, a Bispa Morgana, pelo convite e que eu seja apenas um canal nesse tempo tão difícil, que realmente venha uma palavra da parte do Senhor para cada um de vocês. Amém? Glória a Deus. Para isso, eu quero ler com vocês um texto que está no livro aos Hebreus, capítulo 10. Abra comigo, por gentileza. Nós vamos ler a partir do verso 1. Eu quero dizer que, assim como esta mensagem mudou a minha vida e tem transformado, eu quero crer aqui e profetizar que esta mensagem vai transformar a sua vida. Amém? Você pode dizer amém? Eu quero pedir ainda para que você não se distraia. Eu espero não comprometer aqui o tempo. Eu quero tentar ser breve, mas aí na sua casa, fique neste ambiente e realmente permita ser acessado pela palavra nesse tempo, nesse momento, e eu creio que a sua vida vai ser transformada. Eu creio no poder que há na palavra do nosso Deus. Amém? Então vamos ler o texto. Hebreus capítulo 10 e verso 1. Assim, considerando que a lei oferece somente um vislumbre dos plenos benefícios que hão de vir, e não exatamente a sua realidade, jamais poderá,
mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se achegam para adorar. Se não fosse assim, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto, se os adoradores tivessem sido purificados de uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Contudo, essas cerimônias de sacrifícios promovem todos os anos uma recordação dos pecados, porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Verso 5. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, proclamou: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocausto e oferta pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Havendo declarado, em primeiro lugar, sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, tampouco deles te agradaste, os quais foram realizados conforme a lei. Então completou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. E assim, prestem atenção, ele cancela o primeiro padrão, para estabelecer o segundo. E no verso 10 diz assim: e por essa determinação fomos santificados por meio da oferta do corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez por todas, um só ato. No verso 11: ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia por exercer seus deveres religiosos que nunca podem remover os pecados. Jesus, no entanto, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam submetidos por estrado de seus pés. Porquanto, no verso 14, com uma única oferta, aperfeiçoou por toda a eternidade todos quantos estão sendo santificados. E disso igualmente nos dá testemunho o Espírito Santo, porquanto após ter declarado: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, colocarei as minhas leis no âmago do seu coração e as inscreverei profundamente em sua mente. Conclui: dos seus pecados e iniquidades nunca mais me permitirei recordar. Afinal, onde todas as transgressões foram perdoadas, não existe mais qualquer necessidade de oferta, de sacrifício pelo pecado. Um texto longo, mas como é importante nesse tempo nós expor um texto como esse para a igreja do Senhor. Irmãos, o motivo pelo qual me trouxe a trazer hoje esta mensagem foi um recado da parte de Deus, eu acredito. Quem me conhece sabe que eu não tenho muito essa questão de sonhos, de visão, mas há algumas semanas atrás eu tive um sonho, e nesse sonho eu via a mão de Deus, uma mão vindo do céu, como sendo a mão de Deus, me entregando um relógio. E era um relógio lindo, maravilhoso. E nesse sonho, Deus ele me entregava esse relógio e dizia para mim: pregue Hebreus 10. E eu comecei, depois que eu tive essa visão, eu comecei a me ver pregando esse texto de Hebreus 10. E neste dia, nesse domingo aqui, no tempo que você se preparar para cultuar o Senhor, quero aplicar esse texto, explicar com a graça do Senhor. Se você gosta de tema,
o tema é Jesus é a nossa solução. Há um tempo atrás, eu estava com o Bispo Zezinho e ele gosta de montar acrósticos, né? Quem conhece ele sabe como que ele gosta de fazer isso. E nós estávamos próximo a um objeto como esse, só que a palavra era Jesus. E ele chegou para a pessoa que ele estava evangelizando e disse: Jesus é a sua única solução. Então, eu quero dizer para você neste dia que Jesus é a sua e é a minha única solução. Eu tenho certeza que todos nós aqui temos uma convicção acerca da nossa identidade como igreja, mas irmãos, neste dia eu quero tentar trazer à sua consciência, ao seu coração, uma convicção de quem nós nos tornamos em Cristo. Nós vivemos em tempos de dias maus, mas eu quero te dizer neste dia que Jesus é uma solução. Ele é, aliás, a única solução. O texto que nós lemos começa dizendo o seguinte: a lei oferece apenas a sombra ou um vislumbre acerca dos plenos benefícios, apontando para Cristo. Ou seja, na lei não possui plenitude de benefício, ao passo que na graça em Cristo nós temos todos os benefícios. Você pode dizer amém por isso? Porque Jesus é a sua solução. Nós não podemos ter tudo como nós temos e viver como se nós tivéssemos nada. Nós como igreja nós temos tudo. Nós temos Jesus. E muitas vezes nós esquecemos que nós temos tudo e nós agimos como se nós tivéssemos nada ou como se faltasse algo para nós. E neste dia eu quero trazer à sua memória o que de fato o Senhor fez por você e por mim na cruz. Por isso que existe um perigo muito grande de nós judaizarmos a igreja. Porque quando nós começamos a judaizar a igreja, é como se nós cancelássemos o segundo padrão e começássemos a estabelecer o primeiro. Por isso que nós precisamos entender que nós somos a igreja do Senhor. E isso para nós precisa ser motivo de muita alegria, de gozo. A palavra de Deus diz que quando Jesus, ele estabelece o pacto, a nova aliança, a aliança do sangue, quando o Senhor, ele se entrega na cruz, naquele momento muda o sacerdócio. O sacerdote muda, as regras mudaram, e nós temos isso em Hebreus 7:12. Olha o que esse texto diz, Hebreus 7:12. Pois, mudando o sacerdócio, obrigatoriamente, ocorre também mudança da lei. Irmãos, nós temos que entender que nós estamos no segundo padrão. Nós já temos a plenitude dos benefícios. Você e eu, nós já somos cidadão do céu. Talvez você está aqui me assistindo e você está tendo contato com o Evangelho pela primeira vez, ou você não está ainda habituado. Então quero dizer para você que é recém-chegado ou está chegando, dizer para você que existe uma solução. Eu quero dizer para você que Jesus Cristo, ele é ungido de Deus e ele é suficiente para resolver todos os nossos problemas. Eu quero te dizer que aqui nós estamos de passagem. A nossa recompensa não vai ser aqui. Vai chegar um tempo que nós iremos ter
viver a plenitude dos benefícios. Eu quero te dizer que este mundo não tem solução para nós. Aliás, a igreja tem solução para o mundo. A única solução para este mundo se chama Jesus. Você pode dar um glória a Deus aí na sua casa? A única solução para o mundo se chama Jesus. A vacina não vai resolver o problema do mundo. O fato de poder sair de casa não vai tirar as pessoas das prisões. O que vai libertar as pessoas é elas acessar a Deus através da graça, pela fé. E hoje nós temos a convicção que pela graça eu sou salvo apenas pela fé. Pela fé. O fato de nós crermos, ou de nós termos crido em Jesus, nos deu a convicção, a esperança. Em Gálatas capítulo 3, Gálatas capítulo 3, verso 24, diz assim: assim a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Esse texto está dizendo o seguinte: a lei preparou um cenário jurídico, a lei preparou, foi o pano de fundo, é a sombra, para que Cristo pudesse vir e pagar o preço. Por isso o sacrifício foi legítimo, por isso que nós fomos justificados, por isso que é um só ato. No tabernáculo mosaico, você não via cadeira, você não vê cadeira, porque o sacrifício nunca cessa. Mas nós que estamos debaixo do nosso sumo sacerdote, como Hebreus também diz, Cristo, Ele é o nosso sacerdote. Após ter feito o único sacrifício, a palavra de Deus disse que Cristo, Ele se assenta, porque foi um só ato. Por isso hoje, nós temos que buscar na nossa mente, no nosso coração, o recurso da graça, para que nós possamos subsistir esse tempo, porque nós vivemos um tempo ruim, um tempo mau, um tempo difícil. Irmãos, existe pânico, existe uma opressão sendo estabelecida, o mundo está um caos, mas deixa eu te dizer, tribulação não é para a igreja. Você está em um momento difícil, nós vivemos aflições, porque nós estamos no mundo, mas nós já vencemos, porque Cristo venceu, e se Cristo venceu, nós também vencemos. Portanto, eu e você, nós somos cidadãos do céu. Você sabia que quando você adquire uma nova nacionalidade, você perde a que você tinha? Porque a dupla cidadania, via de regra, ela não existe. Quando você adquire uma nacionalidade, você perde a que você tinha. Tem exceções. Da mesma forma, quando nós passamos da terra para o céu, quando nós nos tornamos cidadão do céu, sabe o que acontece conosco? Nós perdemos a nossa cidadania terrena. E aqui agora, irmãos, você e eu, nós somos peregrinos. Isso aqui não é o nosso lugar. E por isso que nós precisamos buscar, nesse tempo, anunciar essa mensagem de que a igreja está guardada, a igreja está respaldada pelo segundo padrão, pelo sacrifício de Cristo, e isso nos basta. E por isso a nossa adoração, ela precisa ser intensa como nós nunca adoramos. Romanos 12 também diz
que quando mudou o sacerdote aqui, com as minhas palavras, muda também a adoração. Sabe por quê? Porque agora eu e você, nós somos o sacrifício. Então não é só você deixar de sacrificar aquilo que não precisa mais ser sacrificado, porque Ele já foi o sacrifício perfeito, porque a justiça dele já foi posta na minha e na sua injustiça. Mas agora, com esse entendimento da graça, eu tenho que entender que eu sou o sacrifício. E agora eu me apresento diante dele: Senhor, eu sou a oferta, eu sou o sacrifício. A minha vida agora não é mais em função de mim, eu vivo para ti. Irmão, alguém só consegue legitimar um Senhor sendo servo. Isso é uma verdade. Será que nós temos vivido de forma intensa para o Senhor? É um tempo que nós temos que buscar em Deus esta convicção. Meditando nesta palavra, o Senhor me levou no Salmo 51. Eu quero que você vá comigo também até o Salmo 51, no verso 12. Quando Davi, aqui, ele teve a sabedoria, ele teve a sensatez de dizer o seguinte para o Senhor: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito disposto a obedecer. Ah, como nós precisamos. Ah, como nesse tempo nós precisamos buscar em Deus a alegria da salvação. Você pode por um momento curvar a sua cabeça. Você pode por um momento falar com o Senhor por alguns segundos. Como está a sua alegria? Talvez você tenha buscado motivos para se alegrar, mas eu quero te dizer, o motivo da sua alegria está em você. Eu quero te dizer que o Espírito Santo está em você, o maior presente que alguém pode receber, nós já recebemos. O maior presente nós já recebemos. Nós não precisamos fazer nada. Lá fora tem pessoas servindo a religiões, e essas pessoas estão querendo sempre fazer algo, se sacrificar, ter mérito. Mas no Evangelho da Graça é o único lugar aonde Deus faz primeiro. E agora eu e você precisamos fazer. E agora eu e você precisamos entender que Jesus é o motivo da nossa alegria. Não é a circunstância, não é o número de leitos, não é a realidade. Eu não estou dizendo para que nós sejamos alheios, pelo contrário. Nós não vamos ser alheios, nós vamos clamar, nós vamos orar, nós vamos interceder, mas acima de tudo nós precisamos ser essa igreja viva, essa igreja alegre, essa igreja avivada, essa igreja firme, porque quem nos torna firme é o Senhor, porque Ele é uma rocha inabalável, e Ele não se abala às circunstâncias, e Ele está em mim e está em você. Por isso não se abale, se apegue nele, porque Ele é a nossa esperança. Ele gerou em nós a esperança da glória que nós tanto precisamos. Não se acostume com a salvação. Irmãos, nós precisamos nos apaixonar por Jesus nesse tempo. Não se acostume, se impressione com a salvação todos os dias. Eu amei a cor dessa minha camiseta, eu vou usar mais vermelho, que é para que eu possa lembrar. Para que eu possa lembrar do que o Senhor Jesus fez por mim um dia na cruz.
para que eu possa entender nas minhas lutas, nas minhas batalhas, nas minhas aflições, para que o sacrifício de Cristo possa trazer na minha consciência: ei, Isaac, você tem a plenitude dos benefícios. Vendo um pregador recentemente, ele disse o seguinte, ele menciona uma pesquisa que diz que os cristãos, eles deixam muito a desejar no que diz respeito à oração. Ao passo que quando foi olhar outras religiões, foi descoberto que pessoas que servem a deuses mortos falam com esses deuses mais do que a maioria dos cristãos. E ele conclui dizendo que a maioria das pessoas que não estão em Cristo, servindo a deuses mortos, mas eles tratam esse Deus, eles têm um estilo de vida diante dessa religião, como se esse Deus estivesse vivo. Porém, os cristãos, a maioria dos cristãos, se comunica tão pouco com esse Deus, tratando um Deus vivo como se ele não fosse. Irmãos, isso precisa falar algo para nós. É tempo da igreja se unir, no sentido de ter esse coração contente. Contentamento não vem da circunstância. Eu sou contente, eu sou feliz, porque a alegria que eu tenho é de dentro para fora. A alegria que eu tenho veio dele, porque a paz que eu recebi de Cristo, porque essa paz de Cristo, que o mundo não tem, o mundo não pode receber, a Bíblia diz, o mundo não pode, é inapto para receber, mas nós recebemos essa paz que só Cristo pode nos dar. E essa paz não é ausência de pandemia, essa paz não implica em ter ausência de guerras, essa paz implica em você ter Ele, em você ser cheio do Espírito Santo. É um tempo que a igreja precisa ser cheia do Espírito Santo, entender a perfeição desse sacrifício, entender a plenitude deste sacrifício. Depois no versículo 19, eu quero concluir a leitura até o verso 25, e diz o seguinte: sendo assim, irmãos, tendo plena confiança para entrar no Santo dos Santos, mediante o sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho, diga amém, diga glória a Deus, que Ele nos descortinou por intermédio do véu, isto é, do seu corpo, e tendo um magnífico sacerdote sobre a casa de Deus. Portanto, acheguemo-nos a Deus com um coração sincero e com absoluta certeza de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Que toda culpa, irmãos, saia de sobre você, que você possa tirar todo o peso do mundo, todo o peso do primeiro padrão. Irmãos, é só a sombra, venha para a plenitude, deixe essa culpa. Você nunca vai poder fazer nada para pagar o preço, Ele já pagou. Portanto, você é inocente diante de Deus, portanto você tem paz com Deus, através de Cristo. Portanto, você foi reconciliado a Ele. Viva e desfruta da plenitude dos benefícios. Verso 23. Sem duvidar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porquanto
quem fez a promessa é fiel. E consideremos uns aos outros para nos encorajarmos às manifestações de amor fraternal e às boas obras. É um tempo, irmãos, que nós precisamos viver isso. Nós precisamos encorajar os irmãos. Deixa eu te perguntar, quem você tem encorajado? Quem você tem influenciado? No que se refere a amor fraternal e também as boas obras. É tempo de ter boas obras. Cadê o fruto da igreja? Nesse tempo nós precisamos frutificar lá fora. O mundo está gritando, clamando por algo que só a igreja possui: compaixão. 25. Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas, pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia está se aproximando. Nós não podemos deixar de congregar, irmãos. Nós não podemos deixar de nos reunirmos. Mas é online, mas nós estamos reunidos. Talvez é por telefone, você ligando para alguém. É um tempo que a igreja precisa aquecer e se manter aquecida. Você precisa ser fonte de provisão nesse tempo para alguém. Você precisa ser fonte de entusiasmo, de motivação. Você precisa levar uma mensagem que vai encorajar as pessoas. Amanhã, segunda-feira, eu preciso me preocupar com os irmãos, porque tem muitos que estão fraquejando pela falta de contato ou pela falta de amor. É tempo de nós buscarmos a alegria da salvação. Esse texto, irmãos, essa mensagem muda o nosso relacionamento com Deus. Se você estudar as seitas e heresias, é exatamente o oposto deste texto. Uma igreja alinhada a esse texto é uma igreja firme numa sã doutrina. É uma igreja que tem Cristo como pilar. É uma igreja que todas as suas motivações, ações, frutos, atividades convergem em Cristo. Que exista em nós uma convergência em Cristo que nunca existiu. Que a nossa vida possa apontar para Cristo como nunca. Que as pessoas possam se relacionar com nós e elas possam enxergar a Cristo. E elas possam contemplar da plenitude dos benefícios. E elas possam ser tocadas. Como nós sempre dizemos, na lei, quando o impuro tocava em um puro, o puro ficava impuro. Na graça, quando um puro toca em um impuro, é o impuro que se torna puro. Por isso nós precisamos tocar. Nós precisamos buscar em Deus essa alegria. Eu quero encerrar lendo um texto, na verdade uma oração, que o apóstolo Paulo fez acerca da igreja de Éfeso. E esta oração ele relata na carta dele aos Efésios, no capítulo 1, verso 15. E eu faço também, é claro, dessa oração a minha oração. Ele disse assim: por esse motivo, também eu, tendo ouvido falar da fé no Senhor Jesus que existe entre vós, e do vosso amor fraternal para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, recordando-me de vós em minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor, e aí ele diz o contexto da oração, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo,
O Pai da glória vos deu espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. 18. Oro ainda para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que saibais qual é a real esperança do chamado que ele vos fez. Quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua portentosa força, esse mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e entronizando-o à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de toda potestade e autoridade e poder e domínio e de todo nome que possa ser pronunciado, não somente nesta era, mas da mesma forma nas que há de vir. Também sujeitou tudo o que existe debaixo de seus pés e designou cabeça sobre absolutamente tudo o que há e o concedeu à igreja. Você pode dar um glória a Deus? Nós somos a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que satisfaz tudo quanto existe em toda e qualquer circunstância. Que nós nunca possamos nos distanciar, irmãos, dessa mensagem. Meu coração queima quando eu falo acerca de Jesus, como eu estou falando para vocês. Que nós possamos nesse tempo nos fortalecer nele. Ele é forte. Ele é forte, irmãos. Eu sei que você e eu somos fracos, mas quando nós entendemos essa palavra, nós nos fortalecemos, porque Ele é forte, porque Jesus venceu, porque a nossa solução, ela já chegou a você e a mim. Por isso eu quero orar com vocês neste dia. Quero convidar você, se possível, se coloque de pé, e eu quero orar por vocês, e faça também a sua oração. Peça para que o Senhor abra os olhos do seu entendimento, que neste tempo esta mensagem possa ecoar nas nossas vidas. Ô Senhor, nos ajude a permanecer, Pai. Eu apresento diante de Ti cada vida, cada família, cada casa. Senhor, eles são nascidos de Deus, o inimigo não pode tocar. Senhor, eu quero declarar sobre cada casa a cobertura do Teu sangue. Eu quero declarar a plenitude dos benefícios. Eu quero declarar uma mente, ó Deus, alinhada com Cristo. Ó Deus, eu declaro, ó Deus, cada pensar, cada decisão alinhada com Cristo. A nossa mente como igreja está cativa a Cristo. Eu quero declarar e profetizar sobre cada vida, sobre cada casa, salvação. Ó Senhor, que nós possamos, ó Pai, não aceitar remendos novos em vestes velhas, que nós possamos receber toda a vestimenta nova da graça. Não é tapar, não é remediar, não é melhorar, mas é algo novo, mas que tudo seja feito novo. Ó Deus, que tudo seja velho na nossa vida, que nós possamos receber a plenitude como cidadãos do céu. Que nós possamos, ó Pai, andar nas regiões celestiais, que nós possamos fluir através do poder que há somente no Teu nome, que o Teu nome possa, ó Deus, imputar em nós autoridade, que a autoridade de Cristo esteja sobre nós como igreja, que a proteção que só há no sangue de Jesus esteja sobre nós. Livra cada casa, cada família. Eu peço, ó Deus, envie, Senhor, os Teus anjos a favor de cada vida, de cada irmão.
No nome de Jesus, repreenda, Senhor, toda ação maligna que vem para roubar, que vem para trazer engano para a sua igreja, que vem para trazer mentiras. No nome de Jesus, o Senhor é a verdade, não há mentira alguma. Mas que a tua verdade, assim como o texto que nós lemos, possa estar imputada no âmago do nosso coração. Espírito Santo, nos ensina todas as coisas. Restitui, ó Deus, a nós a alegria da salvação. Eu declaro sobre as nossas vidas uma alegria imensurável, uma alegria inexplicável, é uma alegria que só Jesus. Eu declaro sobre as nossas vidas o vinho novo do Senhor. Eu declaro sobre as nossas vidas a alegria que só a salvação é capaz de nos dar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, Deus abençoe a sua vida. Obrigado, bispo, pela oportunidade. Beijo a todos os pastores, pastoras, a bispa, a todos vocês. Amamos vocês e que vocês sejam guardados através do segundo padrão, através da nova aliança. No nome de Jesus. Glória a Deus.